Mateus capítulo 5, versículo 14. Justamente o Sermão do Monte. Justamente o início do Sermão do Monte. O Sermão do Monte ele é Mateus 5, 6 e 7. E eu queria destacar aqui esse texto para a igreja, para que a gente cresça já nesse propósito e que você possa receber aquilo que Deus tem para nós. A opinião de Deus sobre nós. A opinião de Deus sobre a igreja. A opinião de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. As pessoas elas têm muitas opiniões sobre você, sobre mim. Né? A gente abre as redes sociais, tem muita comparação, muita coisa publicada. E muitas vezes a gente pega aquilo ali como se fosse um parâmetro, como se aquilo fosse um padrão a ser alcançado. A verdade é que o Evangelho mostra que existe uma identidade no céu sobre nós. Existe uma opinião do céu sobre nós. Existe algo de Deus para nós. E esse algo é muito mais excelente do que as expectativas da terra. Por mais que sejam de pessoas que nos amam, o que Deus tem é muito mais, é muito maior, é muito melhor. E eu queria ler esse texto com vocês, e a gente vai caminhar um pouquinho pelo Evangelho de Mateus. Assim diz a palavra de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Que texto lindo! Esse texto, ele está bem no início do Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, ele é uma revolução, a revolução do Evangelho. Ali estavam aquelas pessoas sobre a opressão do Império Romano, à destra de César, sobre opressão financeira, impostos a serem pagos, opressão religiosa, opressão nos costumes, não havia liberdade, havia uma imposição cultural. E dentro do judaísmo também havia uma amarra religiosa, um amor à lei, um esquecimento dos propósitos de Deus e um amor maior à lei e o cumprimento da lei. Então, esse povo estava amarrado por todos os lados. Eram pessoas, como eu disse, discípulos e também uma multidão que estava ali sob a opressão de uma cultura externa e uma cultura interna. Algo que não agradava a Deus externamente, algo que também não agradava a Deus internamente. E a gente, olhando a sociedade à nossa volta, a gente vê que a situação é muito parecida, é muito semelhante. Nós vivemos uma cultura anti-céu, anti-Deus. Nós vivemos numa cultura anti-palavra, anti-Bíblia, anti-amor. Para viver o Evangelho é preciso remar contra a correnteza. Para amar Jesus, viver Jesus, é preciso romper com as amarras deste século, sim ou não? Sim, não é natural servir a Deus. Não é natural frutificar na Bíblia. Não é natural. É preciso ter perseverança, força. É preciso lutar, remar contra a correnteza. E o Sermão do Monte, ele vem nesse contexto, dizendo assim, olha, Roma tem um padrão. Eu, porém, vos digo, o céu tem um padrão ainda mais excelente. Fortaleza, o Ceará, o Brasil, tem um padrão sobre você. Eu, porém, vos digo, Deus tem um padrão muito mais excelente para você. Você pode olhar para as redes sociais e ver ali um padrão. Mas eu, porém, vos digo, existe algo no céu muito mais importante e essencial do que o que está ali na sua frente. O Sermão do Monte, ele vem para quebrar amarras. O Sermão do Monte, ele vem para elevar a visão. O Sermão do Monte, ele vem para romper cadeias. O Sermão do Monte, ele vem para transportar pessoas da terra, da carnalidade, das coisas desse mundo e transportar para o reino de Deus e para a sua justiça. Ele está dizendo assim, César vive. Ele está dizendo, César vive. Existe um reino na terra. Nós estamos aqui debaixo de uma lei humana. Nós estamos aqui debaixo de um prefeito, de um governador, de um presidente, de um código penal, de uma Constituição brasileira. Nós estamos aqui debaixo de uma lei humana, é verdade.
Mas o que o Sermão do Monte diz é que acima dessa lei existe a lei de Deus que está sobre o seu povo e sobre a sua igreja. O Sermão do Monte ele vem a dizer que existe um padrão na terra, meu amigo Laerte, que é limitado, é terreno e é temporário. Porque os reis se levantam e os reis são depostos. E ele vem dizer que existe um rei que é vivo e viverá para todos sempre, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Os mais poderosos homens dessa terra, as maiores empresas e impérios dessa terra, um dia caíram ou cairão, mas o reino de Deus permanecerá para sempre. Imagine grandes impérios. Quem aqui entrou no Ronce para fazer mercantil? Quem aqui entrou nas lojas pernambucanas, na Lobras? Estou falando inglês aqui para tu. Quem aqui já comprou um presente na Mesbla? Quem aqui já marcou um encontro em frente à Mesbla? Ninguém. Quem aqui já foi sacar dinheiro no beck dos peixinhos? Eu fiz tudo isso, meus irmãos. Eu fiz tudo isso. Só para ver. Brinca, o tempo passa para ti também, irmão. Não é só para mim, não. Vai vendo a mostradinha. Os grandes impérios indestrutíveis dessa terra um dia passarão. Mas o reino de Deus permanecerá para sempre. O reino de Deus permanecerá para sempre. O reino de Deus permanecerá para sempre. Esse reino tem um rei, olha, esse rei está aqui nesse lugar nessa noite. Aqui não tem grandes empresários, ou tem. Aqui não tem grandes políticos, graças a Deus. Mas o reino de Deus está aqui nesse lugar. O seu rei se manifesta abraçando, consolando, curando, dando vida, dando esperança, dando um sorriso. E na presença desse rei, a lágrima enxuta e de repente brota um sorriso. E na presença desse rei, um consolo vem, um abraço, de repente uma esperança brota, um fogo arde no peito. E aquela tristeza, aquele sentimento de angústia, de inconformação, de repente é curado porque o rei está aqui nesse lugar. Esse rei é espiritual e ele é vivo e é real. E nós somos testemunhas desse reino. Para o mundo lá fora, para Roma, você é um CPF. Veja bem no período do imposto de renda, você é um CPF. E o leão do imposto de renda, ele vai dar uma mordida nas suas finanças. Porque para ele você é muito importante, porque você é um contribuinte. Para o Império Romano, você é um profissional, você tem uma profissão, você é uma pessoa, você tem uma função. Para a terra, você tem uma característica marcante. Alguns mais animados, outros mais introspectivos, uns altos, outros baixos. De alguma forma você tem uma marca na terra que te representa. Jesus olha para tudo isso no Sermão do Monte e diz: vocês, para mim, não são profissionais, não são CPFs, não são pagadores de impostos. Para mim, em mim, vocês são luz dessa terra. Em mim, vocês são a minha luz nessa terra. Em mim, eu compartilho com vocês a luz que há em mim e agora vocês vão brilhar a minha luz nessa terra. Meus irmãos, isso é tão profundo. Isso é tão profundo porque quando João escreve João 1, ele diz: Jesus é a luz do mundo. E eu quero dizer a vocês que João está baseado em Gênesis 1. Há um abraço teológico entre João 1 e Gênesis 1, quando a Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Quando a Bíblia diz que Deus disse: haja luz. Essa luz de Gênesis 1, João diz, essa luz é viva e essa luz é Jesus. Cerca de 50 anos após o ministério de Cristo, ao nascimento de Cristo, João escreve e diz: olha, aquela luz de Gênesis, eu vi essa luz. Eu andei com essa luz, eu almocei com ele, eu jantei com ele, eu vi ele curar os enfermos, eu vi ele levantar os oprimidos, eu vi ele ressuscitar mortos. Essa luz tomou forma de gente, essa luz ama, essa luz abraça, essa luz anda, essa luz se manifesta, essa luz é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Gênesis 1 fala da luz. Olha, meus irmãos, isso é tão forte, tão maravilhoso, porque a gente vê a luz que ilumina a terra, agora se faz luz em forma de gente.
Jesus é a luz dos homens, Jesus é a luz do mundo. Aí em Mateus 5:14, nós acabamos de ler, o próprio Jesus olha para si mesmo e diz assim: vocês é que são a luz agora. Vocês são luz comigo. Você entende o poder disso? Ele está dizendo: vocês têm em vocês a luz que sou eu. Eu não sei se eu estou conseguindo me expressar muito bem, mas o que eu estou querendo dizer é que a mesma luz de Gênesis 1 que iluminou a terra é a mesma luz de Jesus na terra e a mesma luz que está brilhando em você hoje, nos dias de hoje. Vocês são a luz do mundo, a mesma vida, o mesmo espírito, a mesma força dessa luz está agora em nós, aqueles que amam a Jesus. Nós somos a luz. Quem está dizendo isso? Jesus disse. O apóstolo Paulo olhou para isso na Santa Ceia, 1 Coríntios 11, o versículo clássico, lido em todas as Santas Ceias ao redor do mundo. Ele diz: aquilo que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Ele está dizendo assim: olha, o Evangelho não é um lugar de formação de ídolos, onde as pessoas se distanciam desses ídolos e adoram a esses ídolos, não. O Evangelho é um lugar onde nós adoramos a um Deus que compartilha a sua própria característica, o seu caráter com o seu povo, preenchendo suas lacunas e os fazendo novas criaturas nessa terra, à semelhança do Pai. Os deuses da terra, os ídolos da terra, eles perdem o seu brilho na convivência. Eles perdem o seu brilho no dia a dia. E eles preferem manter uma certa distância dos seus fãs, daqueles que o idolatram, para manter aquela idolatria. Ora, veja, os faraós do Egito, eles vestiam roupas reluzentes de metais e apareciam ao povo na hora de uma inclinação certa do sol, para que o sol brilhasse sobre eles, as pessoas dissessem: ali está o Deus. Ali está brilhante, mas as pessoas não almoçavam com eles, não conviviam com eles, porque a convivência com eles certamente desmistificaria a imagem daquele Deus que eles pareciam ser. O mundo está cheio de ídolos que parecem ser, mas que não são. Grandes ídolos, cantores, famosos, jogadores de futebol, pessoas que parecem ser as melhores pessoas do mundo, mas são pessoas pecadoras iguais a mim e a você. São carentes de Deus iguais a mim e a você. Pessoas que têm milhões de seguidores e parecem ter uma vida perfeita, mas a verdade é que estão vulneráveis aos mesmos problemas que eu e você. A grande verdade é que estamos diante de um Deus que não nos afasta, mas nos aproxima. Estamos diante de um Deus que não quer distância, mas quer abraço. E nesse abraço Ele compartilha conosco aquilo que Ele mesmo é. Ele é a luz e Ele diz: agora vocês são a luz. O Sermão do Monte, ele vem para dizer: não fiquem olhando para alguém iluminado, Pedro, Paulo, João, não. O Evangelho é para todos. Todo aquele que nele crê receberá da vida eterna. Todo aquele que nele crê terá suas lacunas preenchidas. Isso, baseado nessa revelação, nós podemos viver a vida de Jesus. Porque nós olhamos para nós mesmos, na sinceridade, na verdade, nós encontramos diversas lacunas. Ao olhar no espelho da realidade, a gente olha para a gente e diz assim: eu tenho muitas imperfeições, sim ou não? Sim ou não? Eu tenho imperfeições, eu tenho áreas a serem trabalhadas, eu tenho dificuldades, que alguns vão dizer: por conta disso, daquilo, da criação, no momento que aconteceu isso na minha vida, aquilo gerou um gatilho, uma situação difícil. Isso tudo é verdade, é verdade, é verdade. Eu quero te dizer que diante dessa dura realidade do espelho da vida, se apresenta um Jesus que compartilha conosco aquilo que Ele mesmo é. E se Ele é misericordioso, nós também podemos ser. E se Ele perdoa, nós também podemos perdoar. E se Ele é o amor, nós podemos ser amor nessa terra. E se Ele é luz, nós podemos ser luz. Nós temos a capacidade diante do Evangelho de receber de Cristo aquilo que nos falta. E nessa realidade, o pecador é transformado. E nessa realidade, a vida tem jeito sim. E nessa realidade, o coração pode ser preenchido por aquilo que o Evangelho propõe. E agora...
revelação, dando discernimento. Para quê? Qual é o propósito? Diante de um mundo de selfies e likes e engajamento, a impressão que dá é que Deus nos faz luz para que nós possamos engajar. Mas a grande verdade é que não, está escrito no versículo 15, no 14, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, ou seja, se alguém é iluminado pelo Evangelho, é impossível que se esconda essa luz. Nem se acende uma lamparina para se colocá-la debaixo de um cesto, ou seja, não encubra na sua vida aquilo que Deus tem feito, deixe a luz de Cristo brilhar em você, esteja num lugar adequado para que todos da casa sejam bem iluminados. O propósito não somos nós, o fim não está em nós continuamos não merecendo nada, nós continuamos não sendo nada, porque Ele é tudo em nós. O grande propósito é aquecer uma terra fria, é iluminar essa terra escura, é trazer direção a uma terra perdida. A vida está perdida, o mundo está perdido, as pessoas estão caminhando em ciclos terríveis, e a gente vê isso todo dia nas redes sociais, a gente vê a corrupção, a gente vê o assassinato, o crime, a discórdia, a gente vê grandes festas suntuosas, celebrando nada, que levam lugar nenhum a nada, e as pessoas caminhando nesses ciclos de bebedices, de drogas, novas drogas, nossos jovens. Esse é o propósito da igreja, é acender aqui na igreja, no culto, uma chama ardente, é deixar brilhar a luz do Evangelho, não para nós mesmos, mas para amanhã, iluminar essa cidade com o amor de Cristo, aquecer os corações. A luz, ela tem essa capacidade de aquecer, de iluminar, de discernir. Sem a luz, a vida não é possível. Essa luz de Gênesis 1, ela torna toda a vida possível. Para que mais? Versículo 16. Para que todos vejam as obras de Deus e glorifiquem a Deus, o vosso Pai que está nos céus. É essa luz, meus irmãos, que convence o pecador do seu pecado. É essa luz que faz a pessoa mudar de rumo, mudar de direção. É essa a definição de conversão. Você diz, fulano se converteu, fulaninho se converteu. Se converter significa mudar o rumo, mudar o lugar, mudar a direção. Estava indo para um lugar, agora está indo para outro. Porque Jesus disse que no nome deles faríamos obras ainda maiores. Jesus disse que nele nós somos agora os seus representantes nessa terra. O inferno pareceu que matou o Filho de Deus, mas na verdade ele multiplicou a sua ação na terra. As duas mãos de Jesus agora são milhares de mãos na terra. Os dois pés de Jesus são bilhões de pés na terra. O abraço de Jesus agora são bilhões de abraços na terra, porque nós somos os seus servos. É disso que a cidade lá fora precisa. É de um povo iluminado, que ilumina, que aquece, que orienta, que direciona. Nós somos chamados a ser testemunhas do Evangelho de Jesus Cristo. Alguém aqui já testemunhou algo? Você já testemunhou algo? Já foi levado em juízo para testemunhar algo? Eu nunca fui. Mas já assisti muito filme. E eu sei, baseado na minha especialização em Netflix, eu sei que um testemunho no direito, ele não pode chegar diante de um juiz e dizer assim, eu ouvi uma história, eu ouvi dizer. Chega lá diante do juiz, Moacizão aí, estudante de direito, Andresa, estudante de direito. Tem mais cheio de advogado aqui na igreja. Estamos guardados. Não pode chegar e dizer diante do juiz, eu ouvi falar que... Não. O testemunho que vale na terra é o testemunho do eu vi. Eu ouvi, não é assim? Eu vi, rapaz, eu estava lá, foi dessa forma. Pois conte aí como foi. Não, foi assim. O cara veio e tal, aconteceu dessa forma, teve tal dia. Você estava onde? Não, eu estava ali naquele horário. Cadê as provas? Está ali a câmera, mostra, está aqui. Eu sou testemunha, eu vi, eu estava lá. O testemunho para o direito, ele não vale o ouvir falar. Não vale o ouvir dizer. Não vale, porque tem um boato, que esse cara aí faz isso. Não, eu vi.
E eu quero te dizer que o testemunho do Evangelho, ele está muito acima do testemunho do direito. Porque no direito vale o eu vi, no direito vale o eu ouvi. O que vale do testemunho do céu é: eu sou aquilo que o meu Deus é. Eu sou aquilo que o meu Jesus é. Eu não só vi, eu não só ouvi, mas essa verdade me transforma. E agora eu sou aquilo que Deus é em mim. Eu sou a luz do mundo porque o meu Jesus é a luz desse mundo. Eu sou o sal dessa terra porque o meu Jesus salgou a minha vida. Eu ministro sobre ti a cura porque eu fui curado por esse evangelho. Eu ministro sobre ti o perdão porque eu fui perdoado. Eu ministro sobre ti a cura porque eu fui curado. Eu ministro sobre ti essa verdade porque eu andava na mentira. E essa verdade me impactou diante de um Deus de verdade. Agora eu sou uma pessoa de verdade. Eu não só vi, eu sou. Eu vivo, eu almoço, eu janto essa verdade. Eu tenho sede dessa verdade. Ele está em mim. Você entende isso? Isso estava muito claro na igreja primitiva, em Atos capítulo 4, versículo 33, Atos capítulo 5, versículo 32, quando a Bíblia diz que com poder os apóstolos testemunhavam sobre a ressurreição de Cristo. Havia um grande boato. Você imagina, você entende por quê? Que haviam guardas romanos no túmulo de Jesus? Não era normal deixar guarda no túmulo. Ninguém vê umas viaturas do raio no cemitério. Normalmente. Não vê polícia. Ou se vê uma coisa ou outra, mas não existe um policiamento ostensivo no Parque da Paz, São João Batista. Não tem. Porque ali é um lugar de cerimônia, um lugar de luto, é um lugar de família. E por que tinham tantos guardas treinados? Era a tropa de elite do Império Romano guardando o túmulo de Jesus. Porque César chamou o guarda pretoriano e disse assim: olha, é capaz de alguém ir lá roubar o túmulo e dizer que ele ressuscitou, porque já há boatos que ele vai ressuscitar. Já há boatos que ele vai ressuscitar. E mesmo diante desses guardas, a Bíblia diz que diante do milagre da ressurreição, a pedra que rolou, o raio que se acendeu naquele dia, a Bíblia diz que os guardas ficaram como mortos no chão. E Jesus ressuscitou. E aí gerou-se uma grande briga, uma grande querela. Os guardas ali querendo se desculpar pelo sono, por não ter prestado atenção, prestando conta com seus oficiais. Os discípulos, por outro lado, dizendo: ele disse que ia ressuscitar. E agora não só mais dizendo: ele disse, ele apareceu para mim lá na Galiléia, ele apareceu para mim na Judéia, eu vi no caminho de Emaús, ele está aparecendo, ele apareceu para Pedro na pescaria, ele está vivo. E a Bíblia diz que com poder eles testemunhavam a ressurreição de Jesus Cristo. Isso fazia dentro deles brilhar uma luz, irmã Magna, tão forte, que essa luz é responsável por nós estarmos aqui hoje. A luz dos apóstolos, que não foi apagada pelos leões do Coliseu, pela espada de César, é responsável pelo evangelho estar sendo pregado ano após ano, geração após geração. Porque eles não abriram mão da verdade do evangelho, porque eles realmente testemunharam. Por quê? Por quê, Timóteo? Sabe por quê, igreja? Porque quando Jesus ressuscitou, eles também ressuscitaram. Esse é o mistério do evangelho. Se com ele nós morremos, com ele também nós ressuscitaremos. Essa verdade, irmã Graça, não é uma teoria, não é um curso técnico, não é uma apostila, é o evangelho dentro do coração do homem. E é impossível que se abra mão disso, porque é uma verdade interna. Eu não só vi que ele ressuscitou, eu ressuscitei com ele. Eu não só sei que ele é a luz, ele me ilumina. Eu não só sei que ele é uma torre forte, uma pedra segura, eu estou em cima dessa rocha inabalável. Diante das opressões, das dificuldades, há uma tendência de que a nossa fé esmureça. Sim ou não? Há uma tentação. No dia da angústia, há uma tentação de que a gente jogue tudo para cima. Mas aqueles que estão firmados em Cristo não conseguem fazer isso, porque eles estão sob a rocha inabalável. Eles sabem que o seu Deus é com eles, independente das circunstâncias dessa terra. E a Bíblia diz, caminhando pelo Sermão do Monte, eu quero te convidar a ler 2 versículos
na próxima página da sua Bíblia. Mateus 6, 22, 23. Gente, é o mesmo público, são os mesmos discípulos, é a mesma multidão. Essa pregação, ela durou mais de 3 horas, segundo os historiadores. Se você for ler Mateus 5, 6 e 7, dependendo da sua velocidade, você lê em 10 minutos. Mas a grande verdade é que essa pregação, esse culto, ele durou mais de horas, 3, 4 horas. E Jesus está conversando com as mesmas pessoas. E mais uma vez ele fala de olho e ele fala de luz. E ele diz: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Você pode dizer, eita. O que é que Jesus está dizendo? Vocês são luz. Vocês são luz. Você é luz. Você é chamado para ser luz. Você se converteu, você é luz. Você ama Jesus, você é luz. Você tem um amor pela palavra, você é luz. Você está aqui nesse domingo à noite, por Jesus, você é luz. Mas Jesus está dizendo, aí, cuidado. Porque essa luz, ela não fica brilhando aí, independente do que você faz, não. Se o seu olho for bom, no seu corpo resplandecerá uma grande luz. Mas se o seu olho for ruim, que grandes trevas serão. Ele está dizendo o seguinte, gente, ó. Na caminhada do Evangelho, a gente encontra Jesus. Quem pode se lembrar aí do dia que você encontrou Jesus? Foi bom? Foi bom demais. Pense aí no momento em que você viu Jesus assim bem de pertinho, no momento em que as amarras se quebraram, no momento em que as algemas caíram, no momento em que você percebeu Jesus perto de você. Ali a luz brilha, ali o olho é bom, ali tudo é bom, ali você abraça todo mundo, ali você dá bom dia para o sol, dá bom dia para as árvores. Jesus diz que algumas coisas podem baixar o brilho dessa luz. E aí eu estou pregando aqui desde o começo da pregação, dizendo, é luz, vai brilhar, vai iluminar, vai aquecer. E você pode estar pensando, ei, será que eu estou aquecendo mesmo essa terra? Ei, será que eu estou sendo luz? Então veja bem, a gente vai consertar isso nessa noite em nome de Jesus. Veja bem, Jesus está dizendo que dependendo dos nossos olhos, essa luz ela pode brilhar ou ela pode se apagar. Dependendo do nosso olho, essa luz ela pode resplandecer de tal forma que alguém olhe para o Anailson, alguém olhe para o Hudson e diga assim, Jesus está ali. Ou de outra forma alguém pode olhar para o Timóteo e dizer, é só mais um CPF nessa terra. Porque a luz brilha para que as pessoas vejam a glória de Deus. E eu quero te convidar a uma reflexão nessa noite agora. Como está o nível da tua luz? O que as pessoas veem em ti na segunda-feira de manhã? Não é no domingo à noite. No domingo à noite, é tudo muito bom, né? Tá todo mundo junto, é bom demais mesmo, e é para ser assim mesmo. Mas na segunda-feira de manhã, como está a nossa luz? Vamos dizer que o Luciano, muito esperto, inteligente, invente um aparelho chamado luzômetro. E sai segunda-feira de manhã de casa em casa, igual ele faz no acampamento, bem cedinho acordando a gente. E ele vai medir a luz, 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 luz. O quanto de brilho há em nós. Eita! Será que nós temos aquecido corações? Será que nós temos apontado caminhos de Deus? Será que nós temos iluminado vidas? Nós vamos consertar isso nessa noite. Porque a Bíblia diz que se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo resplandecerá uma grande luz. Mas se os nossos olhos forem ruins, grandes trevas serão. E a nossa primeira interpretação desse texto, assim, ó, rapidamente, é dizer assim, cuidado com o que olha, não é? Cuidado com o que você olha, porque o que você olha pode apagar essa luz, ou o que você olha pode acender essa luz. E essa é uma interpretação simples, mas é verdade. Os nossos olhos, eles são a porta de entrada do nosso cérebro, muitas vezes. E muitas vezes aquilo que olhamos gera no coração da gente
tentações que podem apagar, sim, a luz do Evangelho. E o mundo sabe disso, Satanás sabe disso. E ele fica procurando prender os teus olhos naquilo que não é de Deus. Ele fica procurando prender a tua atenção o máximo de tempo possível naquilo que não é de Deus. Por isso, no ambulatório de psiquiatria do hospital universitário, existem vários adolescentes e jovens em protocolos de desmame de jogos eletrônicos, porque têm passado 18, 19 horas por dia frente a telas, presos. E quando eles param, e os pais se revoltam, e às vezes querem resolver com peia, e às vezes desligam a internet, acontece de pais desligar a chave geral da casa. Os sintomas que os adolescentes apresentam são os mesmos da abstinência da cocaína: irritação, taquicardia, agressividade, violência. Por algumas horas, depois disso, depressão profunda, não come mais, insônia, a falta de autocuidado. Essa é a realidade da nossa sociedade. Cuidado com aquilo que você olha. Cuidado com aquilo que eu olho. Os nossos olhos, eles podem abrir um caminho de bênção ou de maldição. Os nossos olhos, eles podem gerar dentro do nosso coração a memória daquilo que Deus tem para nós, ou a memória daquilo que Satanás tem para nós. E os irmãos da TI, graças a Deus, temos alguns irmãos da TI aqui na igreja, só que tem 3 que eu estou me lembrando aqui agora de cabeça, mas tem mais irmãos da TI, sabem que esses algoritmos estão cada vez mais espertos. E eles sabem quanto tempo os teus olhos passam parados diante de cada mensagem, de cada vídeo. E aquilo gera dentro deles um dispositivo que te alimenta mais daquilo que você mais olha, gerando um ciclo vicioso. Daqui a pouco a dopamina é liberada. Temos alguns irmãos da medicina aqui na igreja. E há um disparo de dopamina, assim, psh, psh, psh. A cada pequeno vídeo. Você gosta, o cérebro libera dopamina, dopamina, dopamina. Dorme, mas não dorme tranquilo. Acorda com a sensação de que não dormiu. Se torna dependente, quer parar e não consegue. A memória fica curta. Lembra de alguma coisa para dizer a alguém, mas o que era mesmo que eu ia te dizer? Esqueci. Não tem atenção. Não consegue se concentrar, não consegue ler um texto. Está aqui lendo um parágrafo 2. Vixe, vala, meu Deus, onde é que eu estou mesmo? Volta para o começo. Aquelas máquinas de escrever. Excesso de olhos nos lugares errados. Mas eu quero te dizer que esse texto ele não é só sobre o que nós olhamos. Jesus não está aqui só botando uma regra, dizendo olhe para isso, olhe para aquilo, não. Esse texto não é só sobre o que nós olhamos, mas como nós olhamos a vida. Eita glória! Eu atendi uma paciente, ela se tornou minha amiga, era uma paciente do Itamaraty. Nascida aqui em Fortaleza, estudante do Colégio Liceu, se destacou, foi para o Instituto Rio Branco, em Brasília, na Escola de Diplomacia Brasileira. E ali ela entrou para o Itamaraty e ela começou a viajar o mundo, representando presidentes, reuniões presidenciais, organizando eventos. E ela disse para mim que estava na cidade mais bonita do mundo, minha amiga Rafaele. Uma cidade na Suíça, na primavera. E ali ela percebeu algo muito diferente. Ela disse que lá, eu já vi no Pousando no Amor. Edita aí, Michelzão. Pousando no Amor é um dorama. Muito bom, né, amor? Muito bom. E lá, uma parte desse dorama se passa na Suíça. E você vê aquilo dali, meus irmãos, a coisa mais linda do mundo, né? Na televisão. Você fica assim, rapaz, parece uma propaganda de chocolate, esse negócio que dá vontade de morar lá dentro. E ela disse que estava nesse contexto, representando um presidente do Brasil, nessa reunião, e lá ela teve que ficar 4, 5 meses, e ela não conseguia mais ver a beleza das rosas. Ela saía do seu apartamento, do hotel, e ia em direção à embaixada brasileira, e ela via a primavera, via os turistas batendo foto, via as coisas mais lindas, mas ela não via mais a beleza das rosas. A questão não é o que ela via ou o que ela não via, era como ela olhava para a vida. Jesus está dizendo, se a maneira como você encarar a vida for boa, resplandecerá a luz do Evangelho em você. Mas se você encarar a vida do jeito ruim,
Que grandes trevas serão, e eu quero te dizer, se você olhar para essa segunda-feira com o olhar de Cristo, você verá amanhã uma nova oportunidade de ser luz de Cristo nessa terra. Mas se você olhar com um olhar mau, você vai ver uma grande depressão que se aproxima amanhã de manhã. E essa é a realidade. O cabo sargento, responsável pelo departamento de suicídios do Ceará, ele diz que domingo à noite é o pico de suicídios em jovens homens no Ceará. Eu não estou falando aqui dos Estados Unidos, da Coreia do Sul. Eu estou falando do nosso arroz com feijão, do nosso baião de dois. Domingo à noite é o pico de suicídio, e a maioria homens, e a maioria jovens. Por quê? Porque a segunda-feira de manhã, ela apresenta desafios. A segunda-feira de manhã, ela representa o retorno à rotina. A segunda-feira de manhã, ela representa o horário onde eu tenho que dar alguma satisfação. Eu tenho que dar alguma resposta. Eu tenho que acordar, eu tenho que bater ponto, eu tenho que ganhar dinheiro. E essa sensação joga no coração de muitos homens a desistência, o pavor terrível, ao ponto de preferir abrir mão da própria vida do que acordar e viver. A maneira como nós encaramos a vida pode gerar no nosso corpo uma grande luz ou grandes trevas. Jesus está aqui nessa noite para curar os nossos corações. Porque se você olhar para Paulo preso com um olhar mau, você pode ver as algemas, você pode ver o desânimo, você pode ver a murmuração. Como é que pode um apóstolo? O que foi que ele fez de errado? Ele simplesmente expulsou um demônio e agora ele está preso. Você pode olhar com o olhar da reclamação. Mas se você olhar com os olhos da fé, você pode ver que ali está uma oportunidade de adoração, uma oportunidade de salvação, uma oportunidade de milagres. Diante de uma situação ruim, há uma tentação de olhar e reclamar. Se o olho for ruim, grandes trevas serão. Mas se o olho for bom, você vai ver a oportunidade de milagre de Deus. Ao olhar para Canaã, 10 espias olharam com o olho ruim, o olhar ruim. E eles viram gigantes, e eles viram o impossível. Mais 2, Josué e Calebe, olharam para Canaã e viram a terra prometida, e viram a terra que mana leite e mel, e viram o lugar, a casa nova. Nós vamos morar aqui, é aqui que Deus nos deu, essa é a terra do pai Abraão, e é aqui que nós vamos construir nossas famílias. Ao olhar para a vida de Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 1, Paulo olha e diz: Timóteo, eu conheço o motivo das tuas lágrimas. O que é que ele está dizendo? Lá em Éfeso, na cidade onde Timóteo era pastor, na igreja onde Timóteo era pastor, haviam milhões de motivos para lágrimas. Já falei isso aqui, já preguei outras vezes, vou falar de novo. A cidade de Éfeso era uma cidade prostituída. Era uma cidade da deusa Ártemis. Tinha uma grande estátua da deusa Ártemis. E a essa deusa eram consagradas meninas aos 15 anos de idade. As cabeças delas eram raspadas e ali elas eram entregues à prostituição. E essa deusa estava nas moedas da cidade. Era uma cidade completamente corrompida. Paulo olha para Timóteo e diz: Timóteo, eu conheço o motivo das tuas lágrimas. Pastor também chora. Tem motivo de chorar também, eu conheço. Aí você olhando com um olhar ruim, você pode dizer: é melhor parar. É melhor juntar todo mundo, junta Pedro, junta Timóteo, junta João, fica morando num asilo gospel e deixa Jesus voltar. Vamos desistir, vamos parar, vamos retroceder. Mas Paulo continua o texto e diz: eu conheço as tuas lágrimas, mas eu também me lembro da unção de Deus que há sobre ti, porque eu impus as mãos sobre ti, eu te ungi, e Deus não te deu espírito de covardia, mas espírito de poder, amor e equilíbrio. Ao olhar para a vida com um olhar ruim, você vê lágrima. Ao olhar para a vida com o olhar de Deus, você vê a unção de Deus que há sobre ti. Você se lembra que a unção não é para covardia, mas é para poder, amor e moderação, ou equilíbrio. Ao olhar para o Salmo 46 com um olhar ruim, dá para olhar sim. Pastor, sabe por que eu digo que dá? Porque Jesus fala isso para os discípulos. Jesus está falando isso para a igreja. Dá para olhar para o Salmo 46 do olhar ruim. Olhar ruim, sabe? Você já olhou para alguma coisa com olhar ruim? Sim ou não? Sim. Claro, igreja. Nós estamos aqui nesse mundo. Carnalmente, nós olhamos para as coisas com olhar ruim. E de repente,
Eu vou dizer uma coisa aqui interessante. Ó. O olhar ruim, ele chama um comentário ruim. Aquele comentário ruim gera um ambiente ruim. E aí gera outro pensamento ruim, e outro comentário ruim, e de repente alguém que está ruim, quer ver, reclama de alguma coisa perto de alguém. Dá outra reclamação. Né? O carro bate no... Puf! Ô, prefeito, não sei o que. Nosso dinheiro serve para nada mesmo, não sei o que. E a chuva. Então, uma vez que eu estava no trabalho, começou a chover. Pessoal, essa chuva também, né? Uma hora dessa, não sei o que. Para molhar a gente. Aí, outro dia choveu. Estava chegando, começou aquela chuva aí, só para trazer gripe para o povo. Você não consegue entender a chuva como uma bênção. Molha, molha, mas vai irrigar a cidade. Alguém olha da cidade, essa chuva é boa no interior. Para que essa chuva aqui? Essa chuva é boa no interior que precisa. Mal sabe a pessoa que aquela chuva vai entrar na cidade, vai entrar na terra, vai lá para o lençol freáticozinho, e lá embaixo vai ter alguém puxando uma bomba no motor que vai aguar a cidade, né? Não é só o interior que se chuva, não. Então as pessoas sem Cristo ou carnalmente, nós temos uma tendência de reclamar de tudo. Está quente, negócio quente, rapaz. Quente, viu? Aí começa a formar chuva, menino, vai ser água. Logo hoje que eu lavei as roupas. Né? Minha mulher prepara o café amargo. Aí outro dia a mulher ajeita, parece um chá, chafé. Continuando. Carnalmente, há uma tendência no nosso coração de reclamar das coisas, de olhar para as coisas com um olhar negativo. O Salmo 46, ele pode ser olhado com esse olhar negativo. E você pode ver uma situação de terror, que alarma, que dá medo. E diz assim, os montes se lançam no mar. Meio corpo terrível, o monte se lançou no mar. A terra está estremecendo. A miséria na terra, a guerra. O Salmo 46, ele fala de guerras. E você pode olhar para ele com um olhar carnal e dizer, meu Deus, que tempo difícil. Um tempo de montes lançando no mar, desastres naturais, desastres do coração do homem, desastres na terra. Mas você pode olhar também no Salmo 46, que existe um rio, e esse rio banha uma cidade, e Deus habita nessa cidade. E Deus está no meio dessa cidade, e esse Deus, Ele põe o fim à guerra, Ele despedaça as flechas, Ele quebra os arcos, Ele queima os carros no fogo, e no versículo 11 Ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus sobre a terra. Nós podemos ter a tentação de olhar para a vida com um olhar negativo, mas o Sermão do Monte, ele nos chama para olhar para um Deus que está acima de todas as coisas nessa terra. Um Deus que tem todo o poder, autoridade e controle. Se nós olharmos dessa forma para a vida, resplandecerá uma grande luz em nós. E as pessoas olharão para nós e dirão, seja glorificado Deus dessa pessoa. Seja glorificado Deus do Robério, que não murmurou em meio a uma feira ruim. Cadê o nosso tecladista aqui abençoado? Seja abençoado a Rafaele, que permaneceu fiel mesmo diante de uma luta pessoal terrível. Seja glorificado o Deus do John, que permaneceu fiel mesmo diante de uma adversidade. Seja glorificado o Deus do pastor Walter, que passou por uma grande cirurgia e agora está aqui de pé na igreja, cheio do Espírito Santo. Seja glorificado o Deus da Andressa Faustino, que perseverou em esperar as promessas de Deus e que crê que o seu Deus está com ela. Seja glorificado o Deus do primo Francisco, que acorda com um sorriso, mesmo diante das dificuldades. Seja glorificado o Deus do Laerte, que tem provado da confiança e da fidelidade de Deus sobre a terra. É esse o Evangelho. Um Evangelho onde você acorda e não é uma igreja, instituição que junta luzes. E essas luzes se juntam e é bom. E você abraça e você dá a paz do Senhor, Pai do Senhor. E você cheira e você tem relacionamento. É bom. Mas a qualidade de uma igreja não se mede no número dos seus membros. A qualidade da igreja não se mede na relevância do seu canal no YouTube e nem no número de seguidores no Instagram. A qualidade da igreja se mede
na quantidade de discípulos cheios do Espírito Santo que acordam na segunda-feira de manhã e vão iluminar e aquecer a cidade. A qualidade de uma igreja se mostra na quantidade de joelhos dobrados diante do nosso Deus e Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, no livro de Efésios, na carta aos Efésios, ele diz que quando os nossos olhos são iluminados, e aqui daria uma outra pregação, quem sabe uma parte 2. Ele diz, com os olhos iluminados, nós temos acesso à visão da gloriosa herança de Deus. Vocês lembram de tudo que eu falei de Efésios? Acabei de falar. A deusa, as adolescentes, a prostituição. Tudo isso que dá vontade até da gente chorar. Porque eu tenho filha, tenho sobrinha, tem as meninas da igreja. E só de imaginar meninas sofrendo esse tipo de coisa, já parece que está apertando assim nosso coração. Já dá logo um sentimento assim, né? Uma vontade de ir lá e resolver. Big, é isso mesmo. Não vou falar no microfone, não, mas... Mas diante dessa realidade, o apóstolo Paulo, ele grita aos Efésios, ei, não olhem para a vida com esse olhar. Não olhe para a vida com esse olhar. Alguém murmurou perto de ti? Não receba não. Veio aquela tentação de reclamar, de murmurar, ei, não. Você é de Deus. Você é de Jesus. Com os olhos iluminados, diz o apóstolo Paulo, vocês têm acesso a uma gloriosa herança de Deus. Oh, aleluias. Olhe para dentro de você, meu irmão, nessa noite. E não murmure, e não reclame, mas agradeça. Veja o potencial de Deus que há em ti. Veja que o Deus que tem te sustentado é o mesmo que continua te sustentando. É o mesmo que prometeu e que cumprirá suas promessas. É o mesmo Deus que escreveu a sua poderosa e inacessível palavra. E esse Deus está aqui para te lembrar de que por mais que haja sofrimento nessa terra, nós já estamos salvos do sofrimento eterno do inferno. Jesus não veio para fazer dessa cidade uma Disneylândia gospel. Jesus não veio para colocar louvor em todos os mercantis e ruas e bares. Não, Jesus veio para nos salvar da perdição do inferno. E isso é suficiente. Jesus disse aos seus discípulos, vocês estão alegres porque vocês curaram enfermos, porque os demônios obedeceram suas vozes, mas eu vos digo, alegrem-se antes, porque os nomes de vocês estão escritos na eternidade. Isso já deve encher o nosso coração de fé e de esperança. Já deve ser suficiente para você sair desse culto aqui, iluminando toda a sua casa, seus vizinhos, seus amigos de trabalho. E quando alguém vier com murmuração, a reclamação nos seus ouvidos, você vai dizer, você já viu como Deus é maravilhoso? Você já percebeu como Jesus é real? Você já viu como Jesus ele tem sempre uma palavra de esperança em meio à dificuldade? E essa palavra, ela diz assim, haja luz, haja vida, levanta-te e anda. Que abram-se os teus olhos, abram-se os teus ouvidos, morto, ressuscita. Essa é a palavra de Jesus sobre a terra. A quem, pois, enviaremos? Essa era a conversa no céu, quando Isaías se apresenta em oração diante de Deus. A quem, pois, enviaremos? Existe uma conversa no céu, igreja. O céu está acontecendo. Não pense que o céu está em pausa, enquanto a terra está em play. O céu também está acontecendo agora. Existe um movimento no céu. O céu tem a expectativa pela volta de Cristo. O céu olha para a terra, o céu chora pela terra. O céu vê aquilo que nós não vemos. O céu vê o que está acontecendo. O céu viu os profetas de Baal. O céu viu a corrupção nos dias de Noé. O céu viu o Filho de Deus sendo morto naquela cruz. O céu viu, o céu vê. O céu está nos vendo. E quem sabe, há uma conversa no céu
Será que é hoje que ele vai se levantar? Será que é hoje que ela vai se libertar? A quem, pois, enviaremos? E aí se levanta na terra um pecador de boca suja, Isaías, e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ah, Senhor, mas minha boca é tão suja, eu falo tanta murmuração, o meu povo só sabe murmurar. Espera aí. Um anjo pega uma tenaz ardente e toca nos lábios do profeta e diz: agora tu vai falar do céu, cristão. Chega de murmuração, chega de reclamação, chega de trevas, chega de olhos maus, chega de olhar para o contexto da vida com um olhar ruim. É noite de libertação na casa de Deus. Fique de pé em nome de Jesus.